A nossa videoaula de hoje é sobre a montagem no protoboard de um circuito resistivo utilizando o JUMP. Nesse slide é apresentado o modelo de protoboard que vamos utilizar. Notem que as cores representam pontos comuns, isto é, pontos multiplexados ou pontos em curto. Podemos observar que nesse espaço do protoboard à esquerda, a linha azul na horizontal apresenta todos os pontos internamente ligados, isto é, em curto. O mesmo acontecendo com a linha vermelha, mas as linhas azul e vermelha não estão conectadas entre si. Essas linhas são geralmente utilizadas na alimentação dos circuitos. Temos também os pontos em curto na vertical, são 5, como mostrado na linha marrom e na linha laranja. Mas a linha marrom não está conectada com a linha laranja, ou com qualquer outra linha, a menos que se use um JUMP. Os jumps são pedaços de fio com as pontas desencapadas que vão ser conectadas nas verticais escolhidas, acrescentando, nesse caso, 8 pontos comuns, como jump verde, azul e roxo. Resumindo, os jumps aumentam o número de pontos conectados. O circuito montado fica mais próximo do esquema, o que facilita na hora da medição, uma vez que não precisamos limitar o espaço de montagem. É sempre interessante usar jumps, caso contrário, outros parâmetros deverão ser considerados. Montagem no protoboard de um circuito resistivo com 7 resistores apresentado nesse slide, assim como o protoboard utilizado para a montagem. Etapa 1. Nessa etapa, iniciaremos com os resistores R1 e R4 em série, utilizando um JUMP. Desta forma, os 2 resistores estarão na mesma reta e o JUMP verde ajudará a aumentar o número de pontos para dar continuidade às futuras ligações. Etapa 2. Prosseguiremos colocando os 2 resistores R2 e R3 em paralelo, sempre observando o circuito inicial. R1 e R4 têm ponto comum com R2 e R3. Esse ponto comum entre R1, R4, R2 e R3 é feito através desse JUMP. E aqui a ligação entre R2 e R3, um outro JUMP, para que eu tenha todos esses pontos em comum, dando realmente continuidade ao circuito. Etapa 3. R6 tem ponto comum com R2 e R3. Então, a colocação do resistor R6, ele vai estar ligado o R2 e o R3 em qualquer ponto azul. No caso, coloquei aqui, deixando um espaço para que eu possa colocar depois o R7. Nós vamos ver o porquê esse deslocamento de R6 no protoboard. Etapa 4. Nessa etapa, nós vamos sempre observando o circuito inicial, onde percebemos que R6 tem ponto comum com R2, R3 e R5,
e o outro lado do resistor R5 está ligado ao R4 por meio de um jump. Então, aqui eu coloco em rosa o jump para que eu tenha todos esses pontos em comum e possa colocar o meu resistor R5 de forma que ele fique numa mesma reta, né? Quer dizer, um paralelo em termos de montagem. Feito isso, nós passamos para a etapa 5. Nessa etapa 5, é interessante colocar letras nos nós como C, D e E, para ajudar na montagem e na hora da colocação dos instrumentos de medição. Completaremos o circuito colocando o resistor R7 no nó E, junção de R2, R3, R5, R6. E o outro lado de R7 na junção de R4 com R5 no nó B. Reparem que esse deslocamento dos pontos do R6 e R5 foi propício para que eu colocasse o R7 de forma que não trepasse no resistor R5 e ficasse esteticamente mais bonito, pode-se dizer. Dicas. É interessante colocar letra nos nós como C, D e E. Esse procedimento vai nos ajudar na hora de checar o circuito, na hora da colocação dos componentes, além da colocação dos instrumentos de medida, como amperímetro, voltímetro, ohmímetro e outros. Vai ser fácil abrir o circuito, no caso do amperímetro, para fazer a medida de corrente. Em circuitos com muito componentes, é interessante fazer uma marcação no componente que está sendo colocado no protoboard, para não se perder. Então, todo componente dá um tracinho, um risco, um tique, qualquer coisa, marcando que esse componente já foi colocado no protoboard. Assim, não tem como se perder.